Rapaz, que coisa emocionante. Olha só, teve operação da PF no caso Master, hein? Olha só, uma operação gigante. Não teve prisão, não. Aliás, prisão. Teve uma prisão preventiva, temporária, mas rapidinho o cara já foi solto. O cunhado do Vorcaro foi preso temporariamente. A gente vai explicar isso daqui. Mas, de qualquer forma, o importante é busca e apreensão. Pegaram o celular, sabe de quem? Do Tanuri, bicho. Eu avisei para vocês, eu tenho falado aqui, olha só, o Tanuri tá existe a suspeita de que o Tanuri tá mexido nessa história aí, tá envolvido nessa história. E o Nelson Tanuri é muito maior do que o Vorcaro em termos de influência em Brasília, em conhecer político em Brasília. Se tem um monte de político ligado ao Vorcaro em Brasília, meu amigo, o Tanuri é todo mundo praticamente, cara. Então a situação está ficando complicada. Além disso, já tem o pessoal dizendo aqui que essa operação ligou o Banco Master ao Bolsonaro. Lembra que eu falei para vocês que eles iam tentar ligar o Banco Master ao Bolsonaro nessa história toda? Eles não têm motivo para isso, tá? A gente vai mostrar que o que eles estão dizendo, apontando como ligação, não tem lógica nenhuma. Esse caso do Banco Master pega um monte de políticos lá em Brasília, pega a gente da direita e gente da esquerda, mas não o Bolsonaro. Bom, vamos ver o que teve dessa operação aqui, porque eu acho que o mais legal são esses dois nomes, tá? O Nelson Tanuri, que o celular dele foi apreendido, e o João Carlos Mansur, que é outra figura conhecida também. Vamos entender esse troço aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Até Mais e Obrigado por Todos os Peixes, Grok, Coloque Músculos no Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Vorcaro e familiares e sócios são alvos da PF em operação contra o Master. É mais uma fase da Operação Compliance Zero, né, que é o nome da operação que eles fizeram contra o Banco Master, já é a terceira, quarta fase, né? Então aqui tem algumas pessoas, aqui, ó, o cunhado do Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, foi preso tentando embarcar para os Estados Unidos. Ele foi alvo de prisão temporária, tá? E já foi solto já, tá? É, por que ele foi preso? Porque ele embarcar num jatinho antes da operação. Então, ou seja, se deixassem ele embarcar, ele fugiria. Se não deixassem ele embarcar, se avisassem que ele estava proibido de sair, ele contaria para todo mundo que ia ter operação hoje. Então eles precisavam prender ele para evitar que ele comunicasse com as outras pessoas que havia operação hoje, né? Você sabe, por lei brasileira, as operações da Polícia Federal têm que acontecer, a menos em caso de emergência, operações normalmente acontecem às 6 horas da manhã em dias úteis, né? Então, existem algumas exceções para isso, mas em princípio não pode ser a qualquer hora, a qualquer dia. Então, provavelmente estava embarcando antes disso, antes desse horário de 6 horas da manhã, e aí a polícia teve que prender ele para evitar que ele dedurasse o resto da galera. Mas ele já foi solto já. Agora, a busca e apreensão do João Carlos Mansur, que é o dono da REAG. Aqui está dizendo ex-dono da REAG, porque no momento que a REAG foi acusada de ligação com o PCC, ele saiu da liderança da REAG, mas ele é o dono, ele que montou a coisa toda. Todo o negócio da REAG é com esse João Carlos Mansur, né? E o Nelson Tanuri, que é esse. Nelson Tanuri é empresário. Ou seja, não está falando nada. Esse cara é o cara que muita gente acredita, não sei se é verdade, estaria por trás do Daniel Vorcaro, né? Então aprenderam celular. Ih, cara, vai ser uma festa isso aqui, ó. PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e familiares em nova fase da operação sobre fraudes no Master, né? Os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão, bloqueio e sequestro de bens que superam 5,7 bilhões de reais. É um bocado de dinheiro, 5,7 bilhão de reais, pô, dá para fazer um churrasco, hein? A defesa do banqueiro diz que ele colabora com a investigação, né? Agora, a parte interessante, eu ontem falei para vocês do caso do Nelson Tanuri. Quem que é o Nelson Tanuri? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu já expliquei a trajetória toda dele. Ele começou na proeminência política lá na Bahia, né? E já fazendo treta, já arrumando treta. Já começou a vida empresarial dele com treta na Bahia, né? Mas aí ele começou a se especializar justamente na questão de influência política. Como é que ele funcionava? Ele comprava empresas que estavam meio quebradas ou totalmente quebradas, e aí, como ele tinha muitos contatos em Brasília, muita gente política ligada a políticos em Brasília, ele dava um jeito do governo dar uma lei, ou aliviar alguma coisa para aquela empresa, ou pagar um precatório qualquer para a empresa, e aí a empresa, né, melhorava de vida, ele ia lá e vendia a empresa depois, né, com algum lucro, né? E assim ele fez com várias empresas, né? Várias dessas estatais, inclusive a Oi é uma empresa que ele trabalhou, tem várias empresas que ele trabalhou dessa forma, sempre desse jeito, né? E de novo,
eu não tenho nada contra o cara ser bom em comprar empresas quebradas e melhorar a empresa. O problema é a forma como ele fazia isso, né? Através da influência política. Não era no livre mercado, não é que ele comprava a empresa que estava quebrada e reestruturava ela, conseguia renegociar as dívidas, não sei o que. Não, ele ligava para os políticos, falava, pô, libera um dinheiro aí para a empresa aqui, não sei o que lá, e os políticos liberavam o dinheiro, a empresa melhorava um pouquinho, ele lucrava nessa parada, né? E a questão toda, ele lucrou muito na época do Collor, ele é muito amigo do Collor, muito amigo do pessoal da época do Sarney, do Collor, essa turma toda, né? Ele era muito amigo da Zélia Cardoso de Mello, lembra aquela ministra da economia brasileira que sequestrou a poupança dos brasileiros todo na época do Collor e coisa e tal? Ele era muito amigo dela, né? Enfim, e o que aconteceu? Ele também foi alvo de busca e apreensão, vários endereços ligados a ele, e ele próprio. Celular do Nelson Tanuri foi apreendido no Galeão. Olha só, vou te falar um negócio. Se o pessoal lá em Brasília já não estava dormindo por causa com medo do celular do Vorcaro, imagina como é que não está o pessoal lá em Brasília agora que apreendeu o celular do Nelson Tanuri. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa, deve ter gente lá tomando remédio de tarja preta aí para conseguir pelo menos piscar o olho, porque, nossa senhora, o celular do Tanuri, mais uma vez, ele é um cara que é muito pior que o Vorcaro. Tanto que existe essa suspeita no mercado financeiro, eu não sei se é verdade ou não, de que na verdade o Vorcaro seria meramente um testa de ferro do Tanuri. O Tanuri que organizou a operação toda, né? O Banco Master, a história do Banco Master todo foi organizado pelo Tanuri, e o Vorcaro é só o cara que ele botou lá de testa de ferro dele, né? Então, é possível que seja isso? É possível, não sei, né? Porque o que as pessoas apontam, como eu falei, cara, eu falei isso no vídeo ontem, quem viu meus vídeos ontem, eu falei sobre isso ontem. O que o pessoal aponta é que esse negócio de influência em Brasília leva tempo, cara. Não é qualquer um que você chega lá na porta do deputado, bate na porta do deputado, ô deputado, dá aqui dinheiro pra você fazer não sei o que lá pra mim. Os caras não aceitam assim não, eles não são bobos, pô. Eles sabem que você pode estar enganando, pode estar, né, com grampo, pode estar com problema. Não é assim você fazer amizade com o deputado. É lógico que precisa de dinheiro, né, para ter influência política em Brasília, mas mais do que isso, precisa construir um relacionamento ao longo do tempo, você vai construindo um relacionamento com o pessoal de Brasília. E o Vorcaro é um cara relativamente novo, né? Como é que ele conseguiu tão rápido construir um relacionamento tão grande lá em Brasília? Pode ser que seja por causa do desespero, tá? Na época do Bolsonaro, né? O Bolsonaro cortou um monte de coisa, diminuiu o tamanho do Estado, tinha um monte de gente desesperada lá em Brasília. Quando chegou o Vorcaro oferecendo dinheiro, o pessoal meio que baixou o padrão e passou a aceitar o dinheiro de gente nova. Pode ser que seja isso. Mas tem gente que diz que é porque, na verdade, é o Tanuri que está por trás do Vorcaro, né? Então, agora que a PF está com o celular do Vorcaro, meu amigo, o pessoal está apavorado. Não foi a única nova figura importante nessa história. O João Carlos Mansur também foi alvo da operação. Mais uma vez, não foi preso, tá? O Tanuri também não foi preso, não. Foi só busca e apreensão, mas busca e apreensão, né, você pega um monte de informação ali, pega computador, pega celular, pega um monte de coisa. Né? E o que é esse João Carlos Mansur? Ele é um cara que apareceu na Operação Carbono Oculto do PCC. Ele é o dono da REAG, né? Que é uma das principais empresas lá de fundos que supostamente lavava dinheiro para o PCC. A gente falou também sobre esse caso aqui alguns dias atrás. Agora, ele estando com busca e apreensão, sendo investigado, esse aqui é o tal do Mansur, né? A coisa pode aparecer mais coisa nessa história aí da ligação do Banco Master até o PCC. Acho lindo que aconteça isso. Vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui, né? Mais um cara aqui, ele não é tão ligado a políticos, mas parece que ele é mais ligado ao pessoal do PCC. Será que é isso? Não sei, né? Vamos ver. A polícia está investigando certamente, né? Agora, como eu avisei também no vídeo ontem, eu falei para vocês que, olha só, a esquerda vai tentar jogar esse troço no colo do Bolsonaro. Relação entre Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Jair Bolsonaro vem à tona. Olha que coisa aqui, né? Não tem nada aqui. Olha só. O que eles estão dizendo aqui, ó? Isso porque, como informa a Folha de São Paulo, o pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso tentando fugir do Brasil de jatinho. Trata-se da nova operação da Compliance Zero e a polícia aumenta o cerco e vê ligações entre Vorcaro e pessoas próximas a ele, não sei o que lá. E Zettel é associado à rede de açaí Oakberry e academias de luxo Lessink, que não tem nada a ver com Bolsonaro. Mas qual a ligação dele com Jair Bolsonaro? Em primeiro lugar, ele é pastor da igreja da Lagoinha do André Valadão, ligado ao clã bolsonarista. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou seja, o André Valadão, esse cara aqui, isso não quer dizer absolutamente nada de que tenha ligação do Master com o Bolsonaro. Inclusive, sua passagem recente nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro esteve nessa igreja em Orlando. O Bolsonaro foi na mesma igreja em Orlando, quer dizer que tem ligação com o pessoal todo, né?
Repara como é que estão tendo que forçar a barra nisso daqui. E, de novo, estou tendo que forçar a barra porque eles sabem que tem gente de esquerda nessa história também. Vai ter que ser na base da propaganda para tentar associar o caso Master ao Bolsonaro. Além disso, ele foi o maior doador de campanha de Bolsonaro em 2022, doando 3 milhões à campanha do Bolsonaro e 2 milhões à campanha do Tarcísio, né? Pela lei, pessoas físicas só podem doar 10% da sua renda anual, o que dá uma indicação de quão rico é o rapaz. Então, ele doou para o Bolsonaro. Isso quer dizer que o Bolsonaro está em conluio com ele, que tinha algum conluio? Não tem nada contra isso, né? Além do que, é uma besteira dizer que agora ele foi associado a Bolsonaro. Por quê? Porque ele já era cunhado do Vorcaro, ele já fazia um monte de coisa para o Vorcaro, então, ou seja, essa ligação dele com o Vorcaro já existia há muito tempo. Dizer que esse cara liga com o Bolsonaro é uma forçação de barra enorme. Mas eu expliquei para vocês que é isso que a esquerda vai tentar ligar o caso do Banco Master com o Bolsonaro. Por quê? Porque no caso do INSS eles não conseguem ligar. O INSS é todo na esquerda. Mas o caso do Banco Master tem gente de direita, assim como é o caso do Fabiano Zettel, por exemplo. E tem outros também, tá? Tem um monte de gente aí. Agora, o pessoal do Palácio Planalto está preocupado, porque o Augusto Ferreira Lima, conhecido como Gugu Lima, é ex-sócio do Daniel Vorcaro e teve relação com o núcleo baiano do governo federal. Então é o que eu falo para vocês, tem um monte de gente do governo Lula também ligado nessa história, né? Curiosamente, o Augusto Ferreira Lima não foi poupado nessa operação de agora, mas ele estava na operação anterior, ele chegou a ser preso junto com o Daniel Vorcaro, depois foi solto pelo Toffoli também, não sei o que lá. Então, o Augusto Lima, por exemplo, venceu a licitação de venda da Ebal, a empresa baiana de alimentos, e criou o Credit Sexta, não sei o que lá. Esse cara é ligado com o Vorcaro, é muito ligado com o Vorcaro. A esquerda está tentando dizer aqui, olha só, não, porque a relação de Lima com o Vorcaro, porém, nunca foi próxima. Eles relatam que o próprio Lima, que pediu para sair da sociedade em maio de 2024, porque descobriria por terceiros negócios feitos por Vorcaro, eu não sei o que é lá. Não, ele não tem muita ligação com o Vorcaro. Tem ligação pra caramba. Esse cara fez o Vorcaro. Antes, o Banco Master é um banco Nesga. Aliás, tinha um outro nome, inclusive, antes da associação com Augusto Lima. O Gugu Lima tem muita ligação com o Vorcaro, sim. Então repara como é que a esquerda está tentando inventar uma ligação do Master com o Bolsonaro e diminuir a ligação do PT com o Vorcaro. Mas a verdade é a seguinte, o caso do Banco Master pega todo mundo lá em Brasília, pega tudo quanto é orientação política, pega em cima, embaixo, na frente, atrás, pega tudo. Essa novela vai ser emocionante, galera. Se preparem para os próximos capítulos.